nos preparando assim para a exposição da palavra do Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor Deus, diante do Senhor, diante da Tua palavra, para ouvir a Sua voz. Temos muito a ouvir, precisamos ser, ó Pai, conformados com a Tua palavra, Pai. Quando nós paramos para pensar e olhamos para dentro de nós, o que nós vemos só, como diz o salmista, é só iniquidade. Senhor Deus, é só iniquidade. Mas o Senhor é misericordioso para conosco, Pai. Senhor, que a Sua misericórdia não se transforme em ira por estarmos, ó Senhor, abusando da Tua boa vontade para conosco. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor esteja nos dando forças para vencer, Pai, os nossos inimigos, o mundo, o diabo e a nossa própria carne, para prevalecermos sobre eles, porque o Senhor Jesus já destruiu todos os nossos inimigos. Ele já não tem força contra nós para nos destruir. Podem até, Senhor Deus, por meio da mão de homens, tirar a nossa vida, mas jamais tirará, Senhor Deus, de nós a nossa salvação. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, Pai. E nos faz viver uma vida, Senhor, que demonstre, Senhor, essa graça, essa misericórdia, a salvação de Deus em nós. Nós temos essa necessidade, Pai, porque quando olhamos para dentro de nós, nós percebemos, ó Pai, o nosso pecado. Por isso, Senhor, queremos pedir que o Senhor esteja agindo poderosamente por meio da Tua palavra, transformando o nosso coração, mudando os nossos desejos, que são carnais e pecaminosos, transformando-os todos em desejos santos. Fica com o Teu povo, Pai, e que agora a nossa atenção, os nossos olhos, o nosso coração e dos nossos filhos também estejam aqui voltados para a Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 16, no verso 7, dando continuidade a essa subunidade que nós vamos falar aí, né? A moralidade do Senhor e a responsabilidade final do homem, nesses versos. Aí o tema maior de Provérbios 16 é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Eu vou ler o verso 6 e 7, que faz parte dessa dessa subunidade, né, que nós temos aqui. E aí vamos iniciar a nossa exposição. Diz assim a palavra do Senhor, verso 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. O que nós estamos vendo aqui, queridos, é que o verso 7 ele vai intensificar as questões que estão presentes no verso 5 e 6, que como vimos, eles estão extremamente ligados, que falam sobre a salvação de pecados passados, verso 5 e a primeira parte do verso 6, e a salvação de pecados futuros, para agora, no verso 7, a realidade de encontrar o favor de Deus e a vitória final sobre os seus inimigos. Bruce Waltke, que o autor que nós seguimos para essa exposição, um comentário base, diz assim, ele traduz esse verso da seguinte forma: quando o Senhor se compraz nos caminhos de uma pessoa, ou seja, se agrada, Ele compele até seus inimigos a se entregarem a Ele. Perceba aqui que há uma relação de causa e consequência. Nós devemos olhar aqui esse verso da perspectiva temática desse capítulo, que é a soberania do Senhor e a responsabilidade do homem. Vejam como essas duas coisas se alinham aqui como causa e consequência. Quando o Senhor se compraz nos caminhos de uma pessoa, ou seja, a pessoa anda nos caminhos do Senhor, o Senhor se alegra e como consequência disso ele é favorável. E nesse caso aqui específico, ele vai compelir seus inimigos a se entregarem a Ele. Os versos de 4 a 7
mais precisamente apontam o subtema da soberania do Senhor e responsabilidade do homem, que é a moralidade do Senhor e a responsabilidade final do homem. O verso 6, nós vimos que ele fala do temor do Senhor. Ou seja, o que é o temor do Senhor? São os nossos atos diante de Deus, os homens. É o temor do Senhor no crente que faz com que o Senhor, nosso Deus, se agrade de nossas ações, pois elas são motivadas por esse temor. Quando o Senhor se compraz nos caminhos de uma pessoa, ou seja, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10, o apóstolo Paulo, apesar de não citar esse temor literalmente do Senhor, ele vai expor isso, quando diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, que é o que gera o temor do Senhor, a fim de vivermos de modo digno. Ou seja, o temor do Senhor faz com que o crente ande nos caminhos do Senhor. E esse temor ele é gerado pelo conhecimento da palavra de Deus. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, quando o Senhor se compraz, sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Perceba aqui que conhecer a Deus por meio da sua palavra gera esse temor a Ele. Deus tem prazer de ver seus filhos andando no seu temor, num mundo de pecado como o nosso. Ele se agrada disso. Ele se sente feliz. E por causa disso, Ele nos abençoa. Não é somente o que fazemos que traz de bênção. É lógico que quando andamos em bons caminhos, esses caminhos levam a bons resultados. Mas vai além disso. Além desses caminhos levarem a bons resultados, o Senhor nos abençoa porque andamos nos seus caminhos. Veja o que João, em suas epístolas, a segunda e a terceira, no verso 4, na segunda epístola, e o 3 e 4 na terceira, dizem. Segunda epístola de João 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Terceira epístola de João, versos 3 e 4. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Percebam aqui que ele, como pastor, ele sente prazer de ver que as suas ovelhas, ou as ovelhas que ele pastoreou antigamente, ou que ele estava, o apóstolo ficava andando, de igreja em igreja, fica alegre porque essas pessoas estão dando testemunho fiel do Evangelho. Como diz o apóstolo Paulo, porque a sua pregação não foi em vão. Porque Deus usou a sua palavra no coração desses homens, e esses homens agora, no meio da impiedade, no meio do pecado, no meio da oposição, no meio da inimizade, estão andando no temor do Senhor. E é na pessoa do apóstolo João que nós estamos vendo aí o contentamento de Deus por meio dessa declaração do Espírito Santo. Não há nada mais que enche o coração do Pai do que a retidão do Filho. Isso de maneira geral, Era por isso que Deus todas as vezes confirmava a vida do Senhor Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E por quê? Ele tinha prazer na pessoa de Cristo. Porque o próprio Cristo dizia: eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. E realizar a sua obra. O Pai tem prazer na retidão do Filho. Não é isso que acontece conosco na vida comum, quando nós estamos vendo nossos filhos fazendo determinadas coisas que nós ensinamos? Coisas simples, como jogar futebol,
surfar, que tem gente que gosta de surfar aí, né? E aí você vê seu filho surfando bem, aí você se alegra. Você se alegra quando você vê o seu filho andando de forma íntegra, de forma santa. Nós que somos pais, temos filhos casados, vemos os nossos filhos conduzindo os seus filhos, os meus netos, os seus netos no caminho do Senhor, melhor do que você. Você se enche de alegria. É dessa forma que Deus se alegra conosco. Olha que Hebreus capítulo 13, verso 20 e 21 vai dizer: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer entre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Uma das coisas que mais um filho na relação paterna deseja o seu coração é que o seu pai o reconheça. É o que o seu pai se alegre com a sua vida. Quando um pai rejeita um filho ou não o aceita por aquilo que ele faz, é uma grande frustração na vida de um filho. Então, trazendo aqui para o dia a dia, né? Seu pai quer que você seja um advogado e você não quer ser advogado, você quer ser professor. Eu conheço uma família que o pai era advogado e queria que os filhos seguissem. Nenhum dos dois seguiu, mas o primeiro filho, que era uma mulher, era uma moça, começou a fazer direito, até acho que, não sei se terminou, e a alegria do pai. Ele ficava, porque ela estava fazendo direito. Aí ela largou para ser professora. E ele se frustrou. Ele ficou triste. Poxa, eu queria que a minha filha e tal fosse professor, fosse advogada e tal. Por quê? Porque essa era a vontade dele. É lógico que não houve nenhum problema com relação a isso. Mas há uma frustração aí da parte dos pais com relação a nós. Quando, erradamente, às vezes eles querem determinar os nossos caminhos, e os caminhos que eles determinam não são mais ou menos aqueles que nós andamos. Mas com o Senhor é diferente. Por mais que há uma relação de semelhança. Ou seja, nós não estamos andando no caminho do Senhor, naqueles caminhos que Ele preparou para você andar. Ele nos entristece. Da mesma forma que Ele se alegra quando você está andando na verdade. Quando você é um reflexo da imagem dEle. E aí nós podemos perceber claramente que Deus tem prazer em nossas obras quando elas estão em Cristo. Porque essa é a sua vontade. Lá em Efésios capítulo 2, verso 10, ele vai dizer assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, o que são boas obras? Uma vida de retidão e fé, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus tem prazer nas nossas obras quando elas representam as obras do seu Filho. Porque quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos andando nos caminhos de Cristo, nós estamos andando nos caminhos do Filho. E aí nós somos filhos porque estamos nele. O Senhor se agrada daqueles que o buscam de todo o coração e andam nos seus caminhos. É o que a Escritura vai dizer. Abre aí o Salmo 119, verso 1 a 3. E veja como há uma relação direta das bênçãos de Deus com relação ao seu temor. Bem-aventurados, abençoados, felizes, são os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. E é muito interessante, nós percebemos isso aqui, porque o Salmo 19, verso 9, vai chamar a lei do Senhor de juízos,
Vai chamar. Eu vou abrir aqui. Para lembrar de todas as adjetivações ou referências a essa lei do Senhor. Verso 7, ele chama de lei e ele chama de testemunho. Verso 8, ele chama a lei do Senhor de preceito e de mandamento. Verso 9, ele chama a lei do Senhor do temor do Senhor e juízos do Senhor. Veja aqui, bem-aventurados e irrepreensíveis que andam no temor do Senhor, na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam o temor do Senhor, a lei do Senhor, e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam no temor do Senhor, ou seja, nos seus caminhos. Perceba que o Senhor se agrada daqueles que o buscam de todo o coração e andam nos seus caminhos, ou seja, Deus se agrada daqueles que têm o temor a Ele, que temem ao Senhor, que têm esse temor ao Senhor. Veja o que Provérbios capítulo 11 vai dizer, que abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam no temor do Senhor, em integridade, andar no temor do Senhor, são o seu prazer. Veja Provérbios 12, verso 2, que o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios. Quem é esse homem de bem aqui? É o homem que tem o temor do Senhor. E a Escritura está nos dizendo que Deus se agrada daqueles que fazem a sua vontade e lhes retribui em favor e paz. O próprio Provérbios 16, 7 vai dizer isso. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Ou seja, Deus se agrada daqueles que fazem a sua vontade e lhe retribui com paz, nesse caso. Veja 1 João capítulo 3, verso 22, quando diz assim: aquilo que pedimos dele recebemos. Por que recebemos? Porque temos o temor do Senhor, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Perceba aqui claramente que temer a Deus é guardar os seus mandamentos, é guardar a sua lei, é viver por meio dessa lei e, consequentemente, andar no caminho da lei do Senhor. E sabe o que acontece para nós que andamos e que desejamos isso? Contamos com o favor de Deus. E esse favor, ele pode assumir formas variadas, formas concretas. Eu vou mostrar apenas algumas. Por exemplo, uma esposa. Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Ele está falando aqui do homem que teme ao Senhor. Esse é o favor que Deus lhes dá. Mas não só esse, ele também lhes proporciona uma ajuda salvadora. O Salmo 106, verso 4, lembra-te, Senhor, de mim, segundo a tua bondade, para com teu povo, visita-me com a tua salvação. Mas não só isso, ele também dá benefícios gerais. Eu não vou citar todos os benefícios, porque tudo que recebemos da mão do Senhor, recebemos por causa da sua bondade, da sua misericórdia, como retribuição daquilo que Ele mesmo fez em nós. Mas que Ele nos chama a fazer. Veja a soberania de Deus e a responsabilidade do homem aí. Deuteronômio capítulo 33, verso 23.
E Naphtali disse: Naphtali goza de favores, e cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. Perceba aqui que os favores que ele recebe é porque ele é filho, porque ele anda no temor do Senhor. Salmo 34, verso 9. Veja o que o Salmo 34, verso 9 vai nos dizer. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada faltam aos que o temem. E aí, andando na mesma linha, abra o Salmo 37, verso 25. Veja o que a Escritura vai dizer dentro dessa perspectiva, pois nada falta aos que o temem. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E é engraçado porque o assunto aqui não é esse, mas como nós somos destituídos de inteligência. Porque muitas vezes nós olhamos a palavra de Deus assim e achamos que nós temos que ficar parados esperando as coisas acontecerem. Porque Deus é soberano. Mas essa palavra aqui, quando ele diz para os santos, é para aqueles que são santos verdadeiros, que não são como o homem que é comparado à formiga, o preguiçoso. Muitas vezes nós vamos perceber que as bênçãos de Deus, a maioria delas, se não todas elas, exceto a salvação, depende das nossas ações. Deus vai abençoar as nossas ações, mas Ele quer que você faça. Nós muitas vezes achamos, por esse contexto meio pentecostal que nós vivemos, de que nós vamos ficar sentados e as coisas vão cair do céu. Por mais que tenha acontecido isso num momento especial na vida do povo de Deus, isso não iria mais acontecer. E foi isso que ele disse: quando vocês entrarem na terra prometida, olha, quando vocês começarem a trabalhar e as coisas começarem a vir, porque a terra mana leite e mel, não pensem que é o trabalho de vocês, mas é Deus que está dando força para vocês trabalharem. Lembrem do deserto. Vocês estavam impossibilitados e Deus sustentava, caindo do céu, o seu sustento. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Veja, ainda nesse aspecto, os benefícios, o favor divino que o Senhor dá por causa do homem temer a Deus. Salmo 128, que é a bênção da família. Bênção da família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera, a roda da tua mesa. Os teus filhos, esqueci a expressão que ele se refere, como frutos da videira. Veja como o homem será bem abençoado. O homem que teme ao Senhor. Bênçãos advindas do temor do Senhor. É interessante porque quando ele fala de filhos, o Salmo 127 e 128 eles estão muito ligados, né? E aí, lá de herança do Senhor são os filhos, frutos vem do seu galardão, como festa nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que este dele a sua usava. E aí eu vi um comentarista falando o seguinte: isso aí só é bênção. É bênção ter muitos filhos quando você anda no temor do Senhor. Quando você não anda no temor do Senhor, ou seja, quando você não ensina os seus filhos a andar no temor do Senhor, é bênção não, é maldição. Por quê? Porque eles serão dor na vida dos pais. Então perceba, queridos, que a soberania de Deus não depende das nossas ações.
Nós dependemos do favor divino. E é por meio desse favor e dessa graça que nós vivemos. E Ele nos chama a viver e a fazer. Porque se nós não fizermos, nós vamos colher o quê? Os resultados da nossa rebeldia. Se você pegar ali Deuteronômio capítulo 28 e 29, você vai ver ali a soberania de Deus e as ações dos homens. Como umas coisas estão relacionadas diretamente à outra. Ele diz, se vocês seguirem os meus mandamentos, isso vai acontecer, isso. Agora, se vocês se desviarem, vai acontecer isso. Tá. Existem determinadas situações que nós não sabemos muito equalizar essas coisas. Mas a gente não precisa equalizar, não. A gente precisa só saber que existe. É como o ar que a gente respira, como a água limpa que a gente bebe. Muitas coisas que a gente faz na vida que eu não preciso saber como é que chega a água na minha casa. O que eu preciso saber é que eu tenho que beber essa água. Muitas vezes a gente vai saber conciliar essas coisas. Nós não temos que conciliar coisas que para nós, por causa do nosso entendimento, é impossível ser reconciliado. Ou não impossível, mas nós não alcançamos. O que nós precisamos entender é que essas coisas existem. Que dentro da soberania de Deus o Senhor nos chama a agir. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor se compraz nos caminhos de uma pessoa, isso, o que está por trás, é que Deus aceita essa pessoa em sua presença beneficente, ou seja, aceita como filhos amados. Como o exemplo que eu dei aqui anteriormente. Veja o que Provérbios capítulo 15, verso 8 vai dizer. O sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Qual é a diferença da minha oração da oração de uma pessoa ímpia? Perceba que ele está dentro do âmbito da família da fé. Lembrem que aqui o insensato, muitas vezes ele é comparado não com o homem de fora, mas com o homem de dentro. Um filho, né? Lembram da última pregação? Um filho sábio e o homem insensato, mostrando que por causa capítulo 15, verso 3, 20, quer dizer, porque por causa da desobediência ele não é mais filho, ele agora apostatou da família. Então a ideia aqui é de alguém que oferece o seu sacrifício, mas está dentro da família da fé. Como a própria prostituta. Já paguei os meus votos. O que diferencia? Às vezes a oração dele é muito mais bonita do que a minha. Quantas pessoas eu já conheci que tinham orações lindas e que de muitos anos depois eu fui saber da vida daquela pessoa, era uma pessoa ímpia, perversa, má. Qual é a diferença? A diferença é que nós somos filhos. Se eu tivesse meu filho na idade do Isaac hoje, e ele fosse desenhar, o Lucas, que era dado de desenho, fosse desenhar, e o Isaac fosse desenhar, eu ia dizer que o desenho do meu filho é mais bonito do que o seu. Não é isso? Não é? Mas os dois são feios. Os dois são feios. Mas por que eu acho o desenho do meu filho bonito? Porque ele é meu filho. Porque ele é meu filho. E aqui está a diferença. Por isso o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, porque não é feito por aquele que é filho, que ama o Pai, que o Pai ama o Filho. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Veja o Salmo 44, verso 3 e 4. Veja o que ele diz. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles.
Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Qual é a diferença aqui? A diferença é muito simples. Deus se agradou deles, como se agradou de Noé. Noé achou graça diante do Senhor. Ou seja, foi agraciado. Deus se agradou dele. E por quê? Porque ele era filho. Porque ele temia o Senhor, apesar dos seus pecados. A gente vai perceber que por meio dessas bênçãos que Deus nos dá, Ele nos leva, nós que somos filhos, a cada dia se entregar a Ele, a nos render por causa da sua misericórdia, bondade dispensada a nós. Ou seja, por meio das bênçãos de Deus que nós recebemos, a gente se rende, a gente reconhece a bondade e a misericórdia de Deus. E o que isso faz? É uma atitude de gratidão. A nossa vida cristã também é uma atitude de gratidão diante de Deus. O temor que eu tenho, a obediência à palavra de Deus, também é uma atitude de gratidão diante de Deus, porque eu reconheço que o Senhor é bondoso, é misericordioso, e Ele dispensa isso de forma abundante na minha vida. Percebam que essas próprias bênçãos serão muitas vezes o motivo, não o último, de nos voltarmos cada dia mais em santidade e fidelidade a Ele. Veja que Provérbios capítulo 3, verso 2 vai dizer, Provérbios 3, 2, Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Veja o benefício. Por causa desse benefício que o Senhor nos dá, por causa da sua salvação, nós nos voltamos para Ele. Veja o Salmo 31, verso 19. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Veja o Salmo 119, 159, que vai dizer assim: considero em como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. E o Salmo 59, 16, teria um monte da Escritura para falar. Ele diz assim: eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Ou seja, essas bênçãos que Deus dispensa a nós, nos leva a nos entregar cada dia mais a Ele, cada dia mais ser grato diante dEle. E isso também é juízo para os ímpios, porque segundo a palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 5, agora o versículo eu não vou lembrar, não sei se é 40, 41, 45, sei lá, não lembro precisamente. Mas ele diz que o Senhor nos chama a amar os nossos inimigos, porque Ele derrama sobre justos e injustos as suas bênçãos. E por que o Senhor derrama sobre os justos e injustos as suas bênçãos? E os injustos não reconhecem, são ingratos diante daquele que é pai deles também. Como criaturas que são, não como família, mas como criaturas que são, eles têm Deus como Pai. Mas não reconhecem essa paternidade. E por isso serão julgados por Ele. Mas nós, em todas essas bênçãos, nós nos agarramos cada dia mais e mais a Ele, com uma atitude de gratidão e de resposta àquilo que Ele faz nas nossas vidas.
Perceba aqui que, nesse caso específico, ou seja, a bênção que está sendo trazida por Deus para com aqueles que temem ao Senhor é reconciliá-los com os seus inimigos. E a ideia aqui é uma pessoa hostil e perversa que se opõe a alguém a quem Deus favorece. Nesse conceito é muito interessante nós olharmos para o exemplo de Israel, o Israel antigo. Porque ele está dizendo que o Senhor vai reconciliar com o homem que teme ao Senhor os seus inimigos, ou seja, aquela pessoa que é hostil, que é perversa, que se volta contra você. Aqueles homens que andam no temor do Senhor terão, conforme a vontade de Deus e a soberania dele, reconciliado com ele os seus inimigos. E quando nós olhamos para Israel, nós vamos perceber claramente que o inimigo derrotado era um sinal da bênção de Deus a Israel. Quando diz lá em Levíticos 26, versos 7 e 8, diz assim: perseguirei os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Deuteronômios capítulo 6, versos 18 e 19, falais o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem suceda, entras e possuas a terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometera dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem feito, tem dito. Da mesma forma que o inimigo derrotado demonstrava a bênção de Deus, quando Israel abandonava o Senhor, ele só poderia esperar o quê? Ser derrotado pelas mãos dos seus inimigos. E lá em Números 14:41, que conta a história da tomada, ou da falta dessa tomada, ou da não tomada da terra de Canaã, ele diz assim: porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperará? Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. E por que isso? Porque eles estavam em pecado, porque eles abandonaram o Senhor. Veja o que 2 Reis, capítulo 21, verso 14 e 15 vai dizer, com respeito a um juízo proferido a Judá, com respeito a Judá. E perceba uma coisa muito interessante, como o juízo de Deus é demorado aqui, por causa da longanimidade de Deus no meio do seu povo. Diz assim, 2 Reis 21, 14 e 15, abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos, servirá de presa e de despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal perante mim e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. O juiz retardado, ele é longânimo para com o seu povo. Apesar disso, nesse contexto, queridos, a destruição dos inimigos de Israel era vista como resultado de uma intervenção divina, independente das armas que eles tinham, de modo que se tornava uma evidência da soberania de Deus. E é o que nós vemos lá em Josué, capítulo 23, verso 1, quando diz: passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dia, perceba aqui, passado muito tempo que o Senhor dera repouso. E é muito interessante porque quando eles entram na terra prometida, a terra era herança deles. Era herança. A tribo de Dan vai ficar com isso aqui, blá, 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 blá. Mas eles tinham que lutar por essa herança. Eles tiveram que lutar. Deus poderia ter dado a eles sem esforço? Poderia. Como aconteceu em outras situações semelhantes, de você, ali quando Israel mais à frente, está num cerco e está todo mundo morrendo de fome, e aí entra 2 leprosos dentro da aldeia lá dos inimigos, dos assírios ou sírios, eu não lembro qual desses povos,
E eles tinham lá despojos, comida e tal, tudo que pegaram de Israel e de outros povos, e as pessoas estavam mortas. Ouviu-se um som de trombeta, saiu um correndo para um lado, um matando o outro, atirando no outro, tracando flecha, morreu todo mundo. Deus disse para o povo, vocês vão conquistar a terra é de vocês. Mas vocês vão ter que lutar por ela. A soberania de Deus, a ação do homem. Essa ação está debaixo da soberania de Deus. Veja que Juízes capítulo 8, verso 34 vai dizer, os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos. Quando nós olhamos essas coisas e trazemos isso para a nossa realidade, perceba que é algo bastante interessante. Quando nós caímos nas mãos dos nossos inimigos, e quem são os nossos inimigos? Não é o seu patrão, não é o seu vizinho, não é a sua esposa, não é o seu marido, Eles podem até se considerar inimigos seus, mas esses não são os nossos verdadeiros inimigos. Os nossos verdadeiros inimigos são o mundo, o diabo e a nossa própria carne. Quando caímos nas mãos desses nossos inimigos, em geral, é porque estávamos longe do Senhor, já havíamos largado a mão dele. E essa imagem que nós temos no Velho Testamento, quando vemos inimigos físicos no Velho Testamento, que podem se manifestar hoje também, e se manifestam em muitas partes do mundo, porque perseguem os cristãos e matam os cristãos, mas quando nós vemos os inimigos físicos, eles representam os nossos inimigos espirituais. Essa é a nossa verdadeira luta, diz o apóstolo Paulo. Não é contra o sangue, contra a carne. É contra principado, é contra o mundo, contra o diabo, seus demônios e contra a nossa própria carne. John Owen vai dizer que o pior desses três inimigos, sabe qual é? A nossa carne. Porque ele é um espião do nosso inimigo dentro de nós, que aliado aos nossos inimigos, ele quer a nossa destruição. Por isso ele precisa ser exterminado. Ou usando a linguagem da Escritura, precisamos mortificar a nossa carne. Mas veja que no texto sagrado, ele está falando de uma pessoa perversa que se opõe a um justo, representando aqui um profundo antagonismo de uma pessoa perversa contra um homem reto. E se nós formos perceber, e não vamos fazer isso em toda a Escritura, nós vamos ver que a Escritura caracteriza esses homens perversos, identificando aqueles que oprimem, que perseguem, que zombam, que insultam e afrontam, não somente a Deus, mas o seu povo também. Lá em Lamentações, Jeremias, capítulo 2, verso 15, a palavra de Deus diz assim, todos os teus inimigos abrem boca contra ti, todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes, dizem, devoramos a lua. Certamente este é o dia que esperávamos, achamo-lo e vimos-lo. Mas sabe o que nós, como retos, fazemos? Nós não nos vingamos, os retos não se vingam, antes dependem de Deus defendê-los. E é lógico que você vai ver aqui na Escritura o povo de Deus se defendendo quando é atacado. Nós não estamos falando disso. Entenda isso. Nós não nos vingamos. E por que isso? Porque a Escritura vai dizer que o Senhor nos dá graça. Lá em Provérbios capítulo 3, verso 34, diz assim, certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Provérbios 14, 19 diz assim, os maus inclinam-se perante a face dos bons e os perversos junto às portas dos justos. Deus nos dá graça. Por isso nós devemos lançar sobre ele toda a nossa, como diz a Escritura, ansiedade, porque ele tem cuidado de nós.
Mas se alguém te fizer mal, vença o mal com o bem. É bom a gente explicar, né? É muito bom a gente explicar as coisas, porque tem crente que vai pensar, o cara vai me dar uma facada, eu vou deixar ele me esfaquear. Não é isso que a gente está falando aqui. Não é isso que a Escritura está dizendo aqui. Até porque a legítima defesa é algo que o mandamento não matarás, é o 6º mandamento, exige. Entenda o que a Escritura está dizendo. A vingança pertence ao Senhor. O texto que nós lemos, Romanos capítulo 12, versos 17 a 21, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tendo paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei do Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, do inimigo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu poderia falar exaustivamente, já falei alguma coisa sobre esses versos em Romanos, daria uma exposição aí de horas, mas precisamos saber que temos um Deus que peleja por nós. Lucas, capítulo 18, versos 7 e 8, que vai falar do juiz iníquo, nos versos 7 e 8, ele diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de novo, embora pareça demorar em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Precisamos aprender a esperar no Senhor, fazendo a sua vontade em justiça, santidade e retidão. E para que fique claro o que esta Escritura está dizendo, eu vou mostrar aqui o que a Escritura diz a partir do que ela mesma está falando em Provérbios capítulo 7. Se é do caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. E qual será o exemplo? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, verso 12. O exemplo vai ser a disposição, Gênesis 26, 12 a 28. O exemplo vai ser a disposição de Isaac de entregar os seus direitos aos filisteus. E sob a mão bondosa de Deus, os filisteus, por fim, procuraram se aliar a esse homem de bênção. Paulo, em Romanos, nas disputas entre os crentes, ele vai dizer assim: por que vocês estão indo para o juiz, o magistrado? Por que vocês não resolvem as coisas aqui? E por que você não abre mão do seu direito? É vergonha para vocês saírem do âmbito da igreja e discutirem isso no âmbito dos ímpios. Será que não existe dentro da igreja pessoas que legislem sobre essas coisas? Vamos ver aqui o exemplo de Isaac. Abra a sua Bíblia. Semeou Isaac naquela terra, e você vai entender claramente o que o texto está dizendo. E no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou a Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia dado. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Isaac, de Ezeque, o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperamos na terra. Eu quero parar aqui, vou continuar, mas há um limite tênue
em lutar pelos nossos direitos e perceber que, por mais que seja direito nosso, não é a vontade de Deus. Há uma linha tênue aí. E que nós precisamos descobrir esse limite. E esse limite vai nos ser dado pelo temor do Senhor. Continuando. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, naquele lugar ali, levantou um altar. E tanto convocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo, Alzate e Ficol, comandantes do seu exército. Disse-lhe Isaque: Por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsais do vosso meio? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Por quê? Porque Deus está providenciando o que é melhor para você. Creia nisso e viva dessa forma. Porque você só vai entrar em peleja aquelas que o Senhor tiver entrado primeiro. Você não vai entrar numa disputa inútil, porque você não está entendendo a vontade de Deus. A atitude de Isaque foi uma atitude pacífica. Não sei se Isaque tinha um entendimento, creio que sim. Por tudo que a gente vê na Escritura, que Deus estava direcionando o seu caminho, foi por isso que ele segurou o Senhor ali, o anjo do Senhor ali no meio do caminho, abençoa, me abençoa. E agora, não, ok, só tem a minha bênção, agora eu vou andar em conformidade com isso. Ele recebe uma marca. A partir daí ele manca. E nós precisamos olhar as marcas. Não estou sendo pentecostal não, viu? Olhar as marcas que Deus faz na nossa vida. E nos lembrar da bondade, da misericórdia e da direção dele. Porque Deus está dirigindo a nossa vida. Porque Deus está conduzindo a nossa vida. E veja o que aconteceu na vida de Isaque. Às vezes nós estamos nos apegando aos nossos direitos, mas essa não é a vontade do Senhor. Você tem direito, mas essa não é a vontade de Deus. Deus tem algo melhor para você. E não sou eu, pastor, que vou dizer para você, eu não sou vidente, que nem os profetas do passado, nem guru. Não sou. Nem quero ser. Nunca quis. Tem gente até que quer, mas eu não quero. Agora você tem que ter essa percepção. Nós, pastores, podemos ajudar. Mas você tem que ter essa percepção. Você, porque você é filho de Deus. Você tem que conhecer a Deus. Você tem que andar nos seus caminhos. É você que precisa ter esse entendimento. Saber que Deus tem a sua bênção e a sua aprovação, a aprovação dele na sua vida, porque você anda nos seus caminhos, porque você teme ao Senhor. E tudo que você fizer vai prosperar, é a palavra de Deus. Essa ideia de ficar rico, milionário, isso não é bíblico. Prosperidade e riqueza, abundância, Você pode ter abundância na frugalidade, na simplicidade, na adversidade, porque Deus está com você. Mas veja a relação, a responsabilidade do homem. Ele nos chama a ter passos, ou seja, caminhos agradáveis a
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, como ao sol ao meio-dia. Essa é a palavra de Deus. E é isso que Ele faz com relação à sua igreja. Lembre-se, a soberania de Deus pressupõe a nossa responsabilidade. E Ele vai usar aquilo conforme a sua vontade para trazer bênção. Não somente para você, porque o interesse dele não é individual não, tá? Ele não está interessado individualmente em você. Ele está interessado na sua igreja, no seu corpo. E você faz parte desse corpo. Você é um membro desse corpo. E como membro desse corpo, você é chamado a viver no temor do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu quero terminar. Esqueci de fechar com um comentário do Matthew Henry aqui, me empolguei e não vi. Eu gostaria, vamos ficar de pé mesmo, pode colocar aqui, de dizer o que Matthew Henry fala sobre esses versos. Ele diz assim: Deus pode converter adversários em amigos quando desejar. Aquele que tem os corações em suas mãos, Provérbios 21, como ribeiros de água, é o coração do rei, da pessoa mais poderosa da terra. Ele, segundo o seu querer, se inclina. Aquele que tem todos os corações em suas mãos pode acessar os espíritos dos homens e dominá-los, trabalhando imperceptivelmente, mas irresistivelmente neles. Pode fazer com que os inimigos de um homem tenham paz com ele, pode fazê-los mudar de ideia ou forçá-los a uma submissão aparente. Ele pode matar todos os inimigos e reunir os que estavam muito afastados uns dos outros. Ele fará isto por nós, quando nós o agradarmos, se nos preocuparmos em nos reconciliarmos com Deus e nos conservar no seu amor. Ele inclinará os que nos invejam e nos perturbam para que alimentem uma boa opinião a nosso respeito e se tornem nossos amigos. Deus fez com que Saul tivesse paz com Jacó, Abimeleque com Isaac, e que os inimigos de Davi buscassem a sua benevolência e desejassem uma aliança com Israel. A imagem de Deus aparecendo para os justos e a sua benevolência particular para com eles são suficientes para recomendá-los ao respeito de todos, até mesmo dos que têm os mais elevados preconceitos contra eles. Veja como o seu testemunho, como o temor do Senhor, é uma arma contra os nossos inimigos. Vamos